E aí, Marcos, chega aí, ué. E aí, Wendel, tranquilo, cara? Beleza, sossegadão? Beleza. Mais e aí, pessoal, boa noite. Observatório Político aqui em Santo Antônio, número Número 14. 14. É, 14º. 14º. Senão meu pai briga. Vou falar 14º. Então, continuando esse formato nosso, né, a gente iniciou no ano passado a fazer algumas entrevistas com moradores da cidade, com a pauta ambiental e outras também. Então hoje teremos nossa segunda entrevista da nossa história, né, do Observatório Político. Vai ser bom demais, a gente já teve a presença do Eric, hoje a gente tem Marçal. a oportunidade aqui de entrevistar o Cláudio, né, filho do Seu Divino. Muita gente conhece aí o Seu Divino e a história dele aí aqui em Santo Antônio. E hoje o Cláudio está aí para trocar Também ideia tem com a uma gente. longa história aqui, vai nos presentear com algumas palavras aqui. Chega aí, Cláudio. Bora aí, pai. Vamos participar aqui dessa prosa. E aí, tranquilo, né? Ó, Bem-vindo, Cláudio. Bem-vindo aqui ao nosso observatório aqui. Obrigado, prazer é meu. Cláudio, tá como se diz, você é nascido e criado em Santo Antônio, como é que é? Sim, nasci praticamente em Santo Antônio, porque Olha só. eu nasci aqui na cidade vizinha, né, de Barnabé. Mas assim, a gente quase toda semana vindo a Santo Antônio, né? Sempre vindo aqui a Santo Antônio. Então, assim, hoje estou com 47 anos e vi praticamente Santo Antônio se desenvolver, né? Com as primeiras casas, os primeiros moradores. Então é uma história bem ampla. Acompanhou todo o início, né, desde a emancipação, né, já tem 28 anos de emancipação política, Sim. já acompanhou isso e tudo. Sim, bem antes da Bem emancipação, antes, né? bem antes que como se aqui era distrito ainda de Goianíria, Goianíria, né? Distrito de Goianíria. Então de lá pra cá tem muita história, sim, para contar. Então você chegou a tomar banho nos rios de Santo Antônio. Poxa, e eram Olha só. considerados rios, né? Rio mesmo, hein? Porque hoje estão reguinho. Porque naquela época você, assim, eu não tinha, como eu vou dizer assim, essa consciência ambiental que eu tenho hoje, né? Caçava muito bicho, pescava e tinha essa diversidade, né? Porque talvez se eu tivesse essa consciência que eu tenho hoje, como outras pessoas também que pudessem ter essa consciência que eu tenho hoje, teríamos aí a mesma fauna, a mesma flora ainda de outrora, né? Um tempo de menino, assim, né? Daquela época realmente não tinha essa preocupação, a gente entende. E até a questão da abundância, né? Antes era tudo farto, né? Até a Tudo questão farto, tudo da farto. água, né? A quantidade de água que se tinha ao redor aí era gigantesca. A gente Gigantesco. fez uns vídeos, acompanhamos a questão da nascente. O volume de água que tem na nascente ali da mata é enorme. Só que quando você a prolonga, né, dentro do rio, você vê que o veio do rio já é curto, já é pouca água, né? Exatamente. Então nasce muita água, mas você não vê isso lá na frente, assim, ela é canalizada ilegalmente, ela é desviada e tudo. E realmente a questão do assoreamento dos rios, a gente não vê isso sendo preservado, né? E água tem, né? Água tem. E a questão assim, Até quando, né? Até quando vai ter? Até a mata ciliar, que é a vegetação nativa, né? Foram sendo degradadas decorrer dos anos, né? E isso afetou muito a questão de barragens que foram feitas também, né? Ao longo do leito dos córregos. Isso causou assoreamento das nossas nascentes. E estamos vendo esse retrato que está aí hoje, né? Essa escassez que tem pontos que a gente pensava assim, nunca vai faltar água. Hoje tem represas, açudes secando, tem córregos secando. Você imaginava, Cláudio, que esses Nunca. rios nossos, nessa época de infância, ficar desse jeito de hoje? Rapaz, o Antônio Alencar foi, se eu não me engano, em 94. Ele falou, Zé Cláudio, Goiás, não somente Santo Antônio, Goiás, a tendência de Goiás é se tornar sertão. Nossa. Aí eu pensei comigo, não falei pra ele, logicamente a gente tinha uma amizade muito boa, né? Mas pensei, falei assim, Antônio tá ficando maluco. Uma visão apocalíptica, né? Uma visão apocalíptica. Aí hoje, você vê, não tem muitos anos, né? Não. Hoje eu tô vendo que realmente, se não for tomada uma atitude drástica, Goiás vai virar sertão sim. Olha só. Ô Cláudio, nessa história, assim, teve algum fato, algum momento da sua vida que você sentiu essa consciência ambiental chegando aqui em Santo Antônio, em você, enquanto ser humano, enquanto Quando pessoa? acordou, né? Rapaz, inclusive foi com a presença do Antônio, que até então, antes da presença do Antônio, que foi muito marcante na minha vida, como eu disse, eu era, não sim como um predador, porque o predador é aquele que mata por esporte.
Eu era um caçador, matava para comer, mas de qualquer forma é uma vida, porque eu acho que até a questão da natureza, a gente englobar esse ponto do homem à natureza, porque eu acho uma ideia muito egoísta também, se você falar, eu vou preservar uma árvore, porque senão eu não vou ter uma subsistência. Eu acho uma ideia egoísta. Entendo. Porque o que deve ser feito no íntimo de cada um é pensar que a natureza, os animais, um todo em si, é uma vida que tem que ser respeitada, sabe? Essa é a essência que tem que ter. E com o Antônio, ele até me levou numa sessão, e me apresentou o Santo Daime, na época, e com esse chá eu fiz uma regressão de quando eu ainda era um verme e vim tendo essa regressão até os dias atuais, né? E com isso foi despertado, sabe? Uma sensação muito louca assim para mim, né? É única, né? É única, é só quem passa. É para cada um, né? É, para cada um. Não tem como falar, realmente. Então, daí para cá eu me integrei mais com a natureza, sabe? Sim. Eu senti esse processo que eu fazia parte da natureza, que eu não era um ser superior a ela, e sim que eu era uma parte que compunha esse bioma que nós vivemos. Faz parte do processo, né, de despertar da consciência. Despertar né? da consciência. Porque a gente tem levantado muito essa questão ambiental, principalmente em Santo Antônio, por ser uma cidade pequena, e a gente acredita que a gente, com esse movimento, a gente consiga salvar os rios, consiga salvar a mata, a matinha, seja lá qual for. E queria que a gente tenha esse anseio de despertar isso em toda a comunidade, tanto nos poderes que Santo Antônio tem, quanto na sociedade. E hoje em dia você vê assim que existe uma preocupação do poder público. Como é que você analisa o poder público e meio ambiente? Assim, Olha, nesses anos todos que eu venho acompanhando a questão do poder público, é até complicado estar falando, porque o que a gente vê seriamente é um descaso. E o que me indigna mais ainda é porque são pessoas que nasceram daqui, são pessoas que viram isso aqui como se fosse assim um paraíso. Como diz, não está ruim hoje, mas está bem pior do que quando a gente conheceu, né, isso aqui há anos atrás. Então assim, eu vejo um descaso muito grande, porque há tantos projetos inúteis aí que fazem para... Olha gente, desculpe falar, mas tem projeto aí para plantar grama na cidade. Quer dizer, você destrói o bioma natural da região, introduz uma espécie que degrada mais o ambiente, que vai influir no consumo de água, em manutenção. Quer dizer, o dinheiro público pode ser gastado em outras partes que realmente dá um retorno para a natureza, né? Sustentável, né? Sustentável, tem vários exemplos aí sustentáveis aí, né, que podia ser ampliado. Como a preservação, a manutenção, reflorestamento nessas nascentes que nós temos. Isso aí, e como eu volto a dizer naquela pauta, não para termos um futuro, mas como o Antônio dizia, a gente tem que dar pequenas agulhadas de consciência, porque também se você pegar uma pessoa aí crua sobre a respeito de âmbitos da natureza e querer colocar na mente dela, introduzir na mente dela o que você tem de concepção, isso, né? É difícil, né? Vai ficar assustadoramente ali, né? Vai pesar muito, ela não vai compreender. Então você tem que mexer ali no íntimo mesmo, sabe? E para despertar esse interesse. Então a questão do poder público, eu acho assim que falta muito mesmo, assim, não somente da parte legislativa, mas também da parte executiva, né, que haja um interesse maior, que possa ser visto não hoje, mas um futuro, não talvez que nós nem acompanhamos, né, mas que sirva também para os nossos filhos. Sim, é interessante ver que esse poder público não é uma gestão, né? Não é essa gestão, a gente está falando não é essa gestão. de uma história longa em Santo Antônio. Não é só aqui, a gente está observando o Brasil inteiro passando por problemas aí de barragem, um cenário em Minas Gerais, no Rio de Janeiro agora. Isso tudo é poder público, né? Falta do poder público observando a importância da vegetação, do meio ambiente para a proteção do ser humano. Né? Então não é uma coisa local, não é uma crítica local, é uma crítica geral, assim, né? Porque realmente não existe essa preocupação. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo e perguntando, gente, será até
quando a ambição vai superar a razão? Realmente. É complicado, né? Porque coloca-se o poder, o dinheiro acima de tudo, né? Sendo que isso a gente não leva a nada, né? Exatamente. Quando a gente for daqui, a gente não vai levar nada disso. Então, eu acho assim que o que o poder público deveria fazer é plantar essa sementinha, igual eu vi nos outros vídeos que estão querendo criar um projeto nas escolas para poder estar incentivando as crianças. Ótimo, ó, ponto positivo. Há essa necessidade sim de estar despertando isso nas crianças, porque quanto mais cedo moldá-las, mais retorno teremos. Sim, você falou que teve esse contato, né, com a natureza, em sentir a integração de uma forma bastante íntima, né? Como você vê isso pra gente fazer pro outro? Você falou da Agonia, o Antônio falava muito sobre isso, Isso. né? Não é só fazer uma frase ou plantar uma árvore e tirar uma foto. Não. De forma alguma. Não é você tirar uma foto de um lado de uma árvore. E falar que plantei aqui. Abracei essa árvore. Mas você falou uma coisa certa. Eu abracei essa árvore. Esse abraço é você abraçar algo que torna parte de você, algo íntimo, algo, porque ali quando você abraça uma árvore, que você tem aquele sentimento, você sente que ela é parte de você. E aí vem aquela pergunta, se fosse para você cortar um dedo seu fora, você cortaria? Um braço seu fora, você cortaria? Logicamente que não. Então você tem que ver tanto a fauna, a flora, como um conjunto, que isso faz parte de você, volto dizendo, não com aquele pensamento egoístico de que eu vou preservar isso para que eu tenha uma subsistência, mas que eu vou preservar isso porque aquilo faz parte de mim, aquilo também é uma vida, que seja de um inseto a um elefante, é uma vida, não importa o tamanho ou quão longa é a existência dessa vida, ela tem que ser respeitada. Muito bonito, realmente. Claro, você contou de uma experiência íntima, né? Quando você bebeu ayahuasca, teve esse contato com a natureza. Nessa caminhada, teve algum outro fato assim na sua lida ambiental que te marcou? Aqui em Santo Antônio, alguma época, alguma situação que você lembra assim? Rapaz, são tantas assim, vou tentar citar uma aqui, né? Enfrentamento, resistência, alguma coisa. É assim, a questão de enfrentamento, assim, de confronto mesmo, eu acredito que não houve, porque as manifestações sempre que a gente fazia com o São Antônio eram manifestações pacíficas, porque ele deixava claro nesse ponto que se você bater de frente a pessoa acaba repudiando, né? Então você tem que mexer na essência. Então, assim, as condições marcantes que eu tive foi a questão de um desmatamento que houve ali na fazenda onde eu morava, que tinha uns eucaliptos lá, que, interessante, eles plantam os eucaliptos como se fosse gado de corte. Sim. Para depois ser ceifados, né? E isso, quando eu nasci, já tinha esses eucaliptos plantados, acompanhei o desenvolvimento, viraram ali na estradinha. Isso, na Nerópolis ali. ia para o estado de Nerópolis, então bonito, aquilo ali né? marcante, que a gente ia a pé, a gente nem né? condução tinha na época, a gente ia a pé. E a gente passava ali e aquele cheiro. Eu ainda peguei eles ali gostoso. vivos Você ainda. pegou vivo, né? Passando a estradinha. Pois A é. Raíssa cita isso, né, Raíssa? Você fala, né, que realmente é da parte da infância, né, que ela maravilhoso. morava na Maravilhoso. Eu passei lá, metade estava cortado, foi como se tivesse Nossa. levado uma facada Exato. no coração. Cadê? Como Então, assim? toda vez que eu passo lá me dá aquela tristeza, aquela angústia, Falta né? algo. De ver, falta algo. Exatamente, está faltando algo. Não é o mesmo cenário. Não é o mesmo cenário. Então, foi um dos pontos, entre tantos, que me marcou muito, sabe? Foi esse desmatamento daquelas poucas árvores, assim, no sentido de quem quer ser predador, né, da natureza. Porque eu acho que a questão da árvore, a pessoa pensa assim, não, é igual a questão da matinha, que estamos lutando, né? Pensa assim, não, é porque é uma matinha. Não, gente, não é porque é uma matinha. É porque é um conjunto de um só. É um conjunto de um, que formam muitos. Então não importa que sejam a quantidade, mas sim que cada árvore daquela tem a sua própria vida, tem a sua própria existência, tem a sua própria função dentro do ambiente. Sim, realmente. Essa percepção é fundamental, né, da integração entre tudo mesmo. Integração. Porque por mais que a gente está aqui na lida política, representando politicamente, mas nós vivemos numa biosfera, né? Com certeza, nós somos ligados, né? Nós somos um só, não É tem um como. só. A gente tenta separar, né? Talvez Não. essa consciência de
simbiótica mesmo, né? De você necessitar da existência do outro para que a sua existência permaneça. Se isso despertasse, né, se a gente conseguisse fazer isso, sei lá, com meia dúzia aqui em Santo Antônio, já seria um grande avanço. Realmente, essa questão da matinha, a gente bateu o pé, porque não é só árvores ali, né? Igual você falou, são unidades, né, de um todo. E não é só aquela visão física da árvore, tem um subterrâneo ali que é infiltrado com água, e a água vai nascer em outro ponto, e você retirando ali, não é porque não exista água ali, visivelmente, que ela não está lá. Ela é jorrada em outro lugar, que é no caso a nossa nascente, né? E várias outras. Próximo, né? E é próximo, então vai sofrer uma grande consequência, qualquer árvore ou todas elas forem arrancadas dali, a água seca. A gente já falou isso muitas vezes. Com certeza. Ô Cláudio, a gente já chegando no final da nossa entrevista aqui, da paisagem de Santo Antônio urbana, como é que você vê esse crescimento da cidade? Olha, isso aí é outro impacto. Você perguntou sobre o impacto ambiental, que esse aí é um outro impacto. Porque aqui em Santo Antônio, nós tínhamos aqui um trecho de cerrado, onde a gente vinha comer frutas. Tinha uma diversidade, um bioma de cerrado aqui, onde aves, animais também faziam a sua existência aqui, né? E aí o que aconteceu? Veio os loteamentos, frisando como o poder público, a ambição sempre supera a razão. Há esses loteamentos, derrubam todo o sistema que compõe a paisagem natural do ambiente. Esses dias eu conversando com um rapaz ali no condomínio, ele falou assim, eu queria saber de você plantas típicas aqui dessa região. Aí eu falei, cerrado, porque lá ele mora em cima de um cerrado. As pessoas que compram, muitas têm essa percepção e estão querendo revitalizar esse cerrado. Só que, imagina que quantos anos e anos esse cerrado não levou para formar. Aí vem o poder público com sua ambição e vai e ceifa tudo. E eu volto a falar, introduzir uma espécie onde ela não se adapta, não dá. Você fala isso em relação às árvores. Em relação às árvores. Eu falo até em relação às pessoas, né? Porque eles querem pegar um ambiente natural do cerrado, você tira o cerrado e coloca pessoas que não se adaptam ao cerrado. Exatamente. Né? Exatamente. Você coloca pessoas, né? A gente já fez um cálculo por cima, assim, são de 10 a 12 mil pessoas prováveis que vão chegar em Santo Antônio, fora os outros loteamentos que ainda estão sendo abertos aí. Exatamente. E aí você quer adaptar o meio ambiente ao seu prazer, né? E não se você se adaptar àquilo ali, sendo que o ser humano é um animal que se adapta em qualquer ambiente. Qualquer ambiente. Né? Mas essa exploração mas tem imobiliária. aquele caso também, porque olha, não estou assim, denegrindo a imagem de quem vem de uma cidade grande. Mas a convivência de quem nasceu num ambiente como o nosso é outra. Você sabe se integrar, mesmo voltando naquela questão de você caçar e alguma coisa, pescar, mas você nasceu dentro da natureza. Agora uma pessoa que nasceu dentro de uma cidade, como se diz, dentro do concreto, né? Até tinha um professor nosso aqui que eu gostava muito, porque em poucas palavras ele resumia tudo, que ele falava assim que quando eu ando na cidade eu me sinto como uma árvore, que com os pés arrebentando o asfalto e com os braços fio de eletricidade. Então eu achei muito profundo, né, esse dizer dele. Então essas pessoas que vêm de fora talvez elas não tenham essa consciência, né, de talvez queira cuidar só do local que está ali, né, só do seu quintal, e sabendo que há muito além disso. Ô, Cláudio, deixa eu só interferir. Assim, você, assim como eu, posso dizer a palavra nativa, que eu gosto dessa palavra, nativos aqui da região de Santo Antônio. Você acredita que com uma política pública séria, voltada realmente para o meio ambiente, é possível restaurar a biosfera de Santo Antônio? Você acha que a gente consegue salvar o córrego do meio? Você acredita mesmo nisso? Assim? Acredito, plenamente, acredito sim. Porque, mas como eu disse, tem que ter assim, tanto interesse do judiciário como do executivo. Né? Tem que haver esse interesse. Porque, gente, eu acho que nunca é tarde para começar. Eu acredito que nunca é tarde para dar o primeiro passo. E a caminhada está aí, ó. Talvez a gente não veja, mas se o poder público em si tiver um interesse, com certeza é possível recuperar Santo Antônio, voltar às origens, voltar àquele tempo bom, aquele ar gostoso,
É que estamos perdendo. O pessoal tá aí reclamando, ah, tá um calorão. Todo lugar que você vai, tá um calorão danado. Gente, consequências, né? Consequências. Vai debaixo do árvore e fica lá ver se está esse calorão. Realmente. De uma grande árvore. Não, e não né? pode se queixar que não existe falta de exemplo de desastre. Sim. Porque é o que mais está tendo, que a gente está com tendo, certeza. e a gente vê que não existe uma visão contrária. Fala assim, não, a gente viu que aconteceu um desastre, o que a gente pode fazer para mudar isso? Faz outro loteamento? Não, né? Tem que ter outro, né? Eu acho que o certo era não fazer, né? Era não fazer, né? Não fazer, não degradar. Sim, Porque- tem que ter um projeto para essa expansão urbana, porque né? isso, tinha que ter um projeto, a questão dessa expansão urbana. Porque realmente vai, como aquele caso lá, né, da Matinha, tantos lugares que poderia ter, Loteamento. ter loteamento, Lotes. né, no local Porque daquele lá- esse projeto tem que realmente. Cláudio, para a gente concluir nossa entrevista, você quer deixar uma mensagem assim para as pessoas que estão nos assistindo, para essa comunidade de Santo Antônio, mensagem Olha, de coração? mensagem de coração, ame mais, viu? Não só entre seres humanos, mas sobre a natureza, os animais e tudo que nos envolve, porque nossa consciência é moldada disso, nosso viver é moldado disso. Nós precisamos ter essa união, como dizemos aqui, somos um só. Enquanto não nos entregarmos, entendermos que nós fazemos parte de um mesmo cosmo, a vida fica vaga. Então, amem mais, protejam mais, lutem mais por esses seus objetivos e força na caminhada que unidos venceremos. Beleza. Gratidão, viu, Bom Cláudio? demais, cara. Grato mesmo, Foi pelos meu, ensinos, viu? assim, né? Valeu, Cláudio. Obrigado Muita aí. palavra bonita. E é isso aí, né, É Wendel? isso aí, grato a todos. Semana que vem estaremos aí. Estamos aí de novo, a gente faz o resumo dessa semana, né? Que hoje a gente teve especialmente a visita do Cláudio. E até a próxima, né, Wendel? Até a próxima, gente. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.